Davi, o homem que Deus escolheu. Quando todos duvidaram, havia um homem em Belém da tribo de Judá chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos. O filho mais novo cuidava das ovelhas no campo enquanto os irmãos mais velhos faziam outras coisas. Esse filho mais novo se chamava Davi. E o que vai acontecer com ele é uma das histórias mais extraordinárias que a Bíblia registra. Mas antes de chegar na parte que vai te surpreender, você precisa entender o que estava acontecendo em Israel naquele momento. Porque sem entender o contexto, você não vai conseguir sentir o peso do que Deus estava prestes a fazer. Israel havia pedido um rei. Por muitos anos, o povo de Israel era governado por juízes que Deus levantava. Mas o povo olhou para as nações ao redor, viu que todas tinham reis, e foi ao profeta Samuel e disse: "Constitui sobre nós um rei que nos julgue como todas as nações." Samuel ficou descontente com isso e orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: "Ouve a voz do povo em tudo o que te disserem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim é que rejeitaram, para que eu não reine sobre eles." E Deus deu ao povo o que pediram. O primeiro rei de Israel se chamava Saul, da tribo de Benjamim. Era alto, imponente, mais alto do que todo o povo. Parecia exatamente o que um rei deveria parecer. Mas Saul desobedeceu ao Senhor em momentos decisivos. E o Senhor disse ao profeta Samuel: "Pesa-me ter posto a Saul por rei, pois se afastou de mim e não cumpriu as minhas palavras." E foi então que o Senhor disse a Samuel algo que ninguém esperava ouvir: "Até quando te lamentarás por Saul? Pois eu o rejeitei para que não reine sobre Israel. Enche o teu corno de azeite e vai. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei." Um novo rei seria escolhido. Mas quem seria? Isso é o que você vai descobrir agora. Samuel respondeu ao Senhor: "Como irei? Se Saul o souber, matar-me-á." E o Senhor disse: "Toma uma bezerra contigo e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungirás aquele que eu te disser." Samuel fez o que o Senhor havia mandado e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao seu encontro com medo e perguntaram: "É de paz a tua vinda?" Samuel respondeu que havia vindo para fazer um sacrifício ao Senhor, e mandou que Jessé e seus filhos se santificassem e viessem ao sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu o filho mais velho de Jessé. Ele se chamava Eliabe. Era alto e imponente. E Samuel olhou para ele e pensou no seu coração: "Certamente está diante do Senhor o seu ungido." Mas Deus disse a Samuel algo que você precisa ouvir com muita atenção, porque essa frase vai explicar tudo o que acontecerá daqui em diante na história de Davi. Deus disse: "Não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração." Então Jessé chamou o segundo filho, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel. E Samuel disse: "Também a este o Senhor não escolheu." Jessé fez passar o terceiro, Samá. E Samuel disse: "Também a este o Senhor não escolheu." Assim Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. 7 filhos. 7 vezes Samuel disse não. E Samuel disse a Jessé: "O Senhor não escolheu a nenhum destes." E então Samuel fez uma pergunta que expôs tudo: "São esses todos os teus filhos?" E Jessé respondeu: "Ainda resta o menor que está apacentando as ovelhas." O menor. Uma reflexão tardia. Como se aquele filho nem contasse como opção real. Jessé apresentou 7 filhos ao profeta de Deus e nem se lembrou do 8º. E Samuel disse: "Manda buscá-lo, pois não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier aqui." Foram buscá-lo no campo. Quando Davi chegou, a Bíblia descreve que ele era ruivo, de formosa aparência e de belo semblante. E o Senhor disse a Samuel: "Levanta-te e unge-o, porque este é." Samuel tomou o corno do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi daquele dia em diante. O garoto que ninguém havia chamado acabava de ser ungido rei de Israel. Mas aqui está algo muito importante que a maioria das pessoas não percebe.
Depois de ser ungido, Davi voltou para o campo, de volta às ovelhas, de volta ao trabalho de pastor. A vida dele não mudou visivelmente naquele momento, e isso é fundamental para entender tudo que vem depois. Naquele mesmo tempo, o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Os servos de Saul disseram a ele: Eis que um espírito mau da parte de Deus te atormenta. Mande o nosso Senhor ordenar a seus servos que busquem um homem que saiba tocar a harpa, para que, quando o espírito mau vier sobre ti, ele toque e te faças melhor. Saul disse: Buscai-me um homem que toque bem e trazei-mo. E um dos servos respondeu com uma descrição que vale cada palavra. Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é homem valente e guerreiro, e sábio nas palavras, e de boa presença, e o Senhor é com ele. O mesmo garoto que havia sido esquecido no campo agora era descrito como valente, guerreiro, sábio nas palavras, de boa presença e com o Senhor. 5 qualidades, e nenhuma delas foi aprendida em palácio. Foram aprendidas no campo, cuidando de ovelhas, sem plateia, sem reconhecimento. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com o rebanho. E Jessé tomou um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou com Davi ao rei Saul. Davi veio a Saul e ficou diante dele. E Saul o amou muito, e Davi se tornou seu escudeiro. E Saul enviou a dizer a Jessé: Peço-te que Davi fique ao meu serviço, pois ele me tem agradado. Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. E Saul se refazia e melhorava, e o espírito mau se retirava. Mas isso estava prestes a mudar completamente. Porque o maior desafio que Israel havia visto em toda aquela geração estava chegando. Os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a guerra e se reuniram em Socó, que pertencia a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca. E Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e se puseram em ordem de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado, e Israel estava no monte do outro lado, com o vale entre eles. E do arraial dos filisteus saiu um homem guerreiro chamado Golias, de Gate. A Bíblia registra que a sua altura era de 6 côvados e 1 palmo. Para entender o que isso significa, um côvado equivalia a aproximadamente 45 centímetros. Isso significa que Golias tinha quase 2,90 metros de altura. Era um homem de dimensões que ninguém naquele exército havia visto antes. A Bíblia descreve a armadura de Golias com detalhes precisos. Tinha um capacete de bronze na cabeça. Estava vestido com uma cota de malha cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, o que equivale a aproximadamente 57 quilos só na cota de malha. Tinha grevas de bronze nas pernas. Tinha uma lança de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era grossa como um órgão de tecelão, e o ferro da sua lança pesava 600 ciclos de ferro, que equivale a aproximadamente 7 quilos só no ferro da ponta da lança. E seu escudeiro ia adiante dele. Golias parou e gritou às fileiras de Israel com palavras que ficaram registradas na Bíblia assim: Por que saístes para vos pôr em ordem de batalha? Não sou eu o filisteu e vós os servos de Saul. Escolhei um homem dentre vós que venha contra mim. Se ele for capaz de pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o ferir, vós sereis nossos servos e nos servireis. E Golias disse: Eu hoje desafiei as fileiras de Israel. Dai-me um homem que peleje comigo. E a Bíblia diz que quando Saul e todo o Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram consternados e temeram muito. Golias falava isso todos os dias, de manhã e de tarde, por 40 dias. 40 dias. Nenhum homem de Israel teve coragem de enfrentar Golias por 40 dias consecutivos. Foi nesse momento que Davi apareceu no campo de batalha. Mas não como guerreiro, não como soldado. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam no exército de Saul. E Jessé, o pai de Davi, disse a Davi: Toma para teus irmãos este efa de grão torrado e estes 10 pães, e corre ao acampamento aos teus irmãos.
E leva estes 10 queijos ao chefe de 1000 e vai ver como estão teus irmãos e traz-me as suas notícias. Davi levantou-se cedo pela manhã e deixou o rebanho com um guarda e carregou, e foi como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao arraial quando o exército saía para pôr-se em ordem de batalha, e deu o grito de guerra. E Israel e os filisteus se puseram em ordem de batalha, fileira contra fileira. Davi deixou o que carregava nas mãos do guarda da bagagem e correu para as fileiras e veio e perguntou a seus irmãos como estavam. E enquanto ainda falava com eles, eis que Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e falou as mesmas palavras de sempre. E Davi as ouviu pela primeira vez. E todos os homens de Israel, quando viram aquele homem, fugiram de sua presença e temeram muito. E os homens de Israel diziam uns aos outros: Haveis visto este homem que saiu? Pois saiu para desafiar a Israel. E será que o rei enriquecerá muito ao homem que o ferir, e lhe dará a sua filha e isentará a casa de seu pai em Israel? Davi ouviu isso e falou aos homens que estavam perto: Que se fará ao homem que ferir aquele filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso que desafia os exércitos do Deus vivo? Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu quando ele falava com os homens, e a sua ira se acendeu contra Davi. E disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Davi respondeu: Que fiz eu agora? Não há motivo para isso. E voltou as costas a ele e falou com outro da mesma maneira. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. As palavras que Davi falou foram ouvidas e foram referidas diante de Saul. E ele o mandou chamar. Davi disse a Saul: Não desanime por causa deste filisteu o coração de nenhum homem. Teu servo irá e pelejará com ele. E Saul disse a Davi: Não podes ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois és ainda moço, e ele é homem de guerra desde a sua juventude. E então Davi disse a Saul algo que o rei precisava ouvir. Teu servo apacentava o rebanho de seu pai, e quando um leão ou um urso vinha e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E se levantava contra mim, eu o pegava pela barba e o feria e o matava. Teu servo feriu tanto o leão como o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse: O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com as suas próprias roupas de guerra e pôs um capacete de bronze na sua cabeça, e o vestiu com uma cota de malha. Davi cingiu a espada sobre a roupa e tentou andar, pois nunca havia experimentado aquilo antes. E Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo, tomou o seu cajado de pastor na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou no alforje de pastor que trazia, e com a funda na mão foi chegando em direção ao filisteu. O filisteu foi chegando e se aproximando de Davi com o seu escudeiro à frente. Quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou-o, pois era moço e ruivo e de bela aparência. E o filisteu disse a Davi: Sou eu um cão para que venhas a mim com cajados? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi respondeu ao filisteu com palavras que estão registradas exatamente assim na Bíblia: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. Hoje o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e te decapitarei. E hoje darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. E quando o filisteu se levantou e foi chegando ao encontro de Davi, Davi correu rapidamente para as fileiras para encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou de lá uma pedra,
e a atirou com a funda e feriu o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa de Golias e ele caiu com o rosto em terra. Para entender o que uma funda era capaz de fazer, pesquisadores que estudaram esse tipo de arma descobriram que uma funda nas mãos de alguém treinado consegue lançar uma pedra a mais de 150 km por hora. Davi havia praticado isso nos campos de Belém por anos, sozinho, sem que ninguém visse. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e uma pedra sem ter espada na mão. Davi correu e parou sobre o filisteu, e tomou a sua própria espada, e a arrancou da bainha, e o matou e lhe cortou a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. E os homens de Israel e de Judá se levantaram e deram gritos de guerra, e perseguiram os filisteus até ao vale e até as portas de Ecrom. E os filhos de Israel voltaram da perseguição dos filisteus e saquearam o seu arraial. Saul havia observado tudo aquilo e perguntou a Abner, o chefe do seu exército: Abner, de quem é filho esse moço? E Abner respondeu: Pela tua vida, ó rei, não o sei. E o rei disse: Pergunta de quem é filho esse moço. Quando Davi voltou de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul com a cabeça do filisteu na mão. E Saul perguntou: De quem és filho, moço? E Davi respondeu: Sou filho de teu servo Jessé, o belemita. O garoto que Jessé havia esquecido de chamar quando o profeta chegou, agora estava diante do rei com a cabeça do maior guerreiro dos filisteus na mão. Mas o que aconteceu depois disso é algo que a maioria das pessoas não conhece da história de Davi. Quando Davi acabou de falar com Saul, a Bíblia diz que a alma de Jonatas ficou ligada à alma de Davi, e Jonatas o amou como a si mesmo. Jonatas era filho do rei Saul, o príncipe herdeiro de Israel. E ele viu Davi enfrentar Golias, e algo aconteceu dentro dele naquele momento que a Bíblia descreve como uma ligação de alma. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a si mesmo. E Jonatas tirou a capa que trazia e a deu a Davi, e as suas roupas de guerra, e até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. O príncipe herdeiro de Israel deu as suas próprias armas e roupas reais ao filho do pastor. E Davi saía a todo lugar aonde Saul o enviava, e tinha bom êxito. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e foi aceito aos olhos de todo o povo, e também aos olhos dos servos de Saul. Quando voltavam, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíam de todas as cidades de Israel a cantar e a dançar ao encontro do rei Saul com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres cantavam umas às outras. Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito irado, e esse dito lhe desagradou muito e disse: Deram a Davi 10 milhares e a mim milhares. Só lhe falta o reino. E desde aquele dia, Saul olhava com maus olhos para Davi. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus apossou-se de Saul, e ele desvairava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. E havia uma lança na mão de Saul. E Saul arremessou a lança, dizendo: Pregar-me-ei Davi à parede. Mas Davi desviou-se dele 2 vezes. E Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele, e havia se retirado de Saul. Por isso, Saul o afastou de si e o fez chefe de 1000. E Davi se conduzia sabiamente em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. E quando Saul via que ele se conduzia muito sabiamente, temia-o. Mas todo o Israel e Judá amavam a Davi, pois ele saía e entrava diante deles. Saul disse a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos que matassem a Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, gostava muito de Davi, e Jonatas avisou a Davi: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, guarda-te pela manhã e fica em lugar secreto e esconde-te. E Jonatas foi e falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e as suas obras para contigo têm sido muito boas, pois arriscou a sua vida e feriu o filisteu, e o Senhor operou uma grande salvação por todo o Israel. Tu o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarás contra o sangue inocente, matando a Davi sem motivo?
E Saul ouviu a voz de Jonatas, e Saul jurou: vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas trouxe Davi a Saul, e ele ficou diante dele como antes. Mas tornou a haver guerra. E Davi saiu e pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande matança. E eles fugiram de diante dele. E tornou o espírito mau da parte do Senhor a apoderar-se de Saul. E Saul estava assentado em sua casa com a sua lança na mão, e Davi tocava a harpa. E Saul procurava pregar Davi à parede com a lança, mas ele desviou-se da presença de Saul, e a lança ficou cravada na parede. E Davi fugiu e escapou naquela noite. Saul enviou mensageiros à casa de Davi para o guardar e para o matar pela manhã. Mas Mical, mulher de Davi, o avisou dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. E Mical desceu Davi por uma janela, e ele fugiu e escapou. E Mical tomou um ídolo e o colocou na cama e pôs uma almofada de pele de cabra à sua cabeceira e cobriu com uma roupa. Quando Saul mandou mensageiros para prender Davi, ela disse: ele está doente. E Saul tornou a enviar mensageiros para verem Davi e disse: trazei-o juntamente com a cama para que o mate. E quando os mensageiros chegaram, eis que havia um ídolo na cama. Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. E Davi foi e disse diante de Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha iniquidade e qual é o meu pecado diante de teu pai, para que procure a minha vida? E Jonatas disse: de modo nenhum morrerás. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem que me descubra. Por que, pois, meu pai me esconderia isso? Não será assim. E Davi disse a Jonatas: teu pai sabe muito bem que achei graça a teus olhos. Por isso disse: não saiba isto, Jonatas, para que se não contriste. Mas vive o Senhor, e vive a tua alma, que há apenas um passo entre mim e a morte. E Jonatas disse a Davi: o que a tua alma disser, isso farei por ti. E Davi disse a Jonatas: se houver iniquidade em mim, mata-me tu mesmo, pois por que me levarias ao teu pai? E Jonatas disse a Davi: longe seja isso de ti. Se eu soubesse de certo que o mal estava determinado por meu pai para vir sobre ti, certamente te diria. Então Davi e Jonatas fizeram aliança. E Jonatas disse: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. E aconteceu na manhã seguinte, quando Jonatas foi ao campo no tempo que havia combinado com Davi, que levou consigo um menino pequeno, e disse ao menino: corre e acha as flechas que eu atirar. E quando o menino correu, Jonatas atirou uma flecha além dele. E quando o menino chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás do menino: a flecha não está mais adiante de ti? E Jonatas gritou atrás do menino: apressa-te, vai depressa, não te demores. E o menino de Jonatas apanhou a flecha e voltou ao seu senhor. Esse era o sinal combinado entre os dois. Quando a flecha fosse além, significava que Davi estava em perigo e precisava fugir. E o menino nada sabia. Só Jonatas e Davi sabiam da coisa. E Jonatas deu as suas armas ao menino e disse-lhe que fosse à cidade. E quando o menino foi, Davi se levantou do lado do sul e caiu com o rosto em terra, e se prostrou 3 vezes. E se beijaram um ao outro, e choraram um com o outro, até que Davi se refez. E Jonatas disse a Davi: vai em paz, pois juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Aí se levantou e foi embora, e Jonatas voltou à cidade. E Davi fugiu e foi à caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai ouviram isso, desceram até ele. E ajuntaram-se a ele todo homem angustiado, e todo homem que estava endividado, e todo homem amargado de espírito, e ele tornou-se o seu chefe. E havia com ele uns 400 homens. Davi foi dali a Mispe de Moabe, e disse ao rei de Moabe: rogo-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus fará de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. E o profeta Gade disse a Davi: não fiques no lugar forte,
parte e vai para a terra de Judá. E Davi partiu e foi para o bosque de Heré. E Saul perseguia Davi com 3.000 homens escolhidos de todo o Israel. E Saul foi buscar a Davi e a seus homens pelos rochedos das cabras monteses. E chegou às redondezas do rebanho, onde havia uma caverna, e Saul entrou nela para cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam assentados nos lados mais fundos da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia de que o Senhor disse: Eis que entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, e farás com ele como for bom aos teus olhos. Então Davi se levantou e cortou furtivamente a orla da capa de Saul. E depois disso o coração de Davi o feriu por ter cortado a orla da capa de Saul. E disse a seus homens: O Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, o ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi deteve os seus homens com estas palavras, e não os deixou levantar-se contra Saul. Saul saiu da caverna e foi pelo caminho. Depois Davi se levantou e saiu da caverna e chamou a Saul: Meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Davi disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que hoje os teus olhos viram que o Senhor te entregou hoje na minha mão na caverna. E disseram-me que te matasse, mas eu te poupei e disse: Não estenderei a minha mão contra o meu senhor, pois é o ungido do Senhor. Vê, pois, meu pai, a orla da tua capa na minha mão, pois ao cortar a orla da tua capa não te matei. Conhece e vê que não há mal nem transgressão na minha mão, e que não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para atirar. O Senhor julgue entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não será contra ti. Saul disse: É a tua voz, filho meu Davi? E Saul levantou a voz e chorou. E disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E hoje mostraste que me trataste bem, pois quando o Senhor me havia entregue na tua mão, não me mataste. Pois quem, achando o seu inimigo, o deixa ir em bom caminho? Portanto, o Senhor te recompense com o bem pelo que hoje me fizeste. E agora, eis que sei bem que certamente reinarás e que o reino de Israel será estabelecido na tua mão. E Saul voltou para casa, e Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Naquele mesmo tempo morreu Samuel, e todo o Israel se ajuntou e o lamentou, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E havia um homem em Maom chamado Nabal, e a mulher de Nabal chamava-se Abigail, e era mulher de bom entendimento e de formosa aparência. Mas o homem era duro e mau nos seus procedimentos. Davi ouviu que Nabal tosquiava as suas ovelhas, e Davi enviou 10 moços e lhes disse: Ide a Nabal e saudai-o em meu nome. E assim direis: Paz seja contigo, e paz à tua casa, e paz a tudo o que tens. Ouvi que tens tosquiadores. Ora, os teus pastores foram conosco, e não os maltratamos, nem lhes faltou coisa alguma em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Portanto, achem estes moços graça a teus olhos, pois em dia de festa viemos. Dá, pois, o que achares à mão aos teus servos e ao teu filho Davi. E Nabal respondeu aos servos de Davi: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Hoje há muitos servos que fogem dos seus senhores. Tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne que matei para os meus tosqueadores, e os darei a homens que não sei de onde são. Quando os moços de Davi voltaram e lhe contaram essas palavras, Davi disse aos seus homens: Cingi, cada um a sua espada. E Davi também cingiu a sua espada, e subiram com Davi uns 400 homens. Mas Abigail, mulher de Nabal, foi avisada por um dos servos do que havia acontecido. E Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas preparadas, e 5 medidas de grão torrado, e 100 cachos de passas, e 200 bolos de figos secos. E carregou tudo nos jumentos, e disse aos seus servos: Passai adiante de mim, eis que eu vou atrás de vós. Mas não o fez saber a Nabal, seu marido. E aconteceu que quando ela descia pelo lado do monte, eis que Davi e os seus homens desciam em frente a ela, e ela os encontrou.
E Abigail, quando viu a Davi, se apressou e desceu do jumento e caiu diante de Davi sobre o seu rosto e se prostrou em terra. E caiu a seus pés e disse: Sobre mim, Senhor meu, seja a culpa, mas deixa que a tua serva fale aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Não ponha o meu senhor atenção neste homem mau em Nabal, pois como o seu nome, assim é ele. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. E Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que te enviou hoje ao meu encontro. E bendito seja o teu bom senso, e bendita sejas tu, que me impediste hoje de ir a derramar sangue e de me vingar por minha própria mão. E aconteceu que pela manhã, quando o vinho já havia saído de Nabal, sua mulher lhe anunciou essas coisas. E o coração de Nabal ficou morto dentro dele, e ele ficou como pedra. E daí, há uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. E quando Davi ouviu que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor. E Davi enviou mensageiros a Abigail para tomá-la como sua mulher. E os servos de Davi vieram a Abigail ao Carmelo, e falaram com ela, dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar por sua mulher. E ela se levantou e se prostrou com o rosto em terra, e disse: Eis a tua serva por serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. E Abigail se apressou e montou num jumento, e foi com os mensageiros de Davi, e se tornou sua mulher. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus seguiram de perto a Saul e a seus filhos. E os filisteus feriram Jonatas e Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. E a batalha se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele ficou gravemente ferido pelos flecheiros. Então Saul disse ao seu escudeiro: Tira a tua espada e passa-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me passem e me escarnecessem. Mas o seu escudeiro não quis, pois tinha muito medo. Então Saul tomou a espada e caiu sobre ela. E quando o seu escudeiro viu que Saul havia morrido, também ele caiu sobre a sua espada e morreu com ele. E um homem veio ao campo onde Davi estava e disse que vinha do arraial de Israel e que Saul e Jonatas haviam morrido. E Davi tomou as suas roupas e as rasgou, e também todos os homens que estavam com ele, e lamentaram e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. E Davi entoou esta lamentação por Saul e por Jonatas, seu filho, e mandou que ensinassem aos filhos de Judá o arco. Está escrito no livro de Jazar: A tua glória, ó Israel, está morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes, não o anuncieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que as filhas dos filisteus não se alegrem, para que as filhas dos incircuncisos não exultem. Montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem campos de ofertas, pois ali foi rejeitado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fosse ungido com azeite. Do sangue dos mortos e da gordura dos valentes, o arco de Jonatas nunca voltou atrás, e a espada de Saul nunca voltou vazia. Saul e Jonatas, amados e agradáveis em sua vida, e na sua morte não foram separados. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlate com delícias, que punha ornamentos de ouro nas vossas vestes, como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas está morto nos teus altos. Angústio-me por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras muito amável para mim. O teu amor para comigo era maravilhoso, sobrepujando o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E o Senhor disse: Sobe. E Davi disse: Para onde subirei? E ele disse: Para Hebrom. E os homens de Judá vieram e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E houve longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E Davi ia ficando mais forte, e a casa de Saul ia ficando mais fraca. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses,
E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E depois vieram todas as tribos de Israel a Davi, em Hebron, e falaram dizendo: Eis que somos teu osso e tua carne. Também outrora, quando Saul reinava sobre nós, tu eras o que conduzia Israel a sair e a entrar. E o Senhor disse a ti: Tu apacentarás o meu povo Israel, e serás príncipe sobre Israel. Então todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebron perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel. E Davi e todos os homens de Israel foram a Jerusalém. E o rei e os seus homens foram para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E os jebuseus disseram a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou o lugar forte de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi habitou no lugar forte e chamou-o cidade de Davi. E Davi edificou ao redor, desde Milo para dentro. E Davi ia crescendo e engrandecendo-se, e o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E aconteceu que, quando Davi habitava em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que eu habito numa casa de cedro, e a arca de Deus habita no meio de cortinas. E Natã disse ao rei: Vai, faz tudo o que está no teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas aconteceu naquela mesma noite que veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu me edificarás uma casa para eu nela habitar? Pois não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda e tabernáculo. Quando teus dias se cumprirem e tu dormires com teus pais, estabelecerei depois de ti a tua descendência, que procederá de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Davi entrou e assentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que tu me hajas trazido até aqui? E ainda isso foi pouco aos teus olhos, ó Senhor Deus, pois também falaste da casa do teu servo para um tempo muito distante. Quem sou eu para que tu me tragas até aqui? E que mais pode Davi dizer-te? Pois tu conheces o teu servo, ó Senhor Deus. E Davi quis trazer a arca da aliança para Jerusalém. A arca era o objeto mais sagrado de Israel. Era coberta de ouro, e sobre ela ficavam 2 querubins de ouro. Era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E Davi ajuntou em Israel 30.000 homens escolhidos, e se levantou e foi com todo o povo que tinha para trazer de lá a arca de Deus. E quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, a Bíblia diz que Davi dançou com toda a sua força diante do Senhor. E estava vestido com um éfode de linho que era a veste dos sacerdotes. Assim Davi e toda a casa de Israel traziam a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. E Mical, filha de Saul e esposa de Davi, olhou pela janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. E a Bíblia diz que ela o desprezou no seu coração. Quando Davi voltou para abençoar a sua casa, Mical saiu ao seu encontro e disse: Como se ilustrou hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das criadas dos seus servos, como se descobre um dos vadios. E Davi disse a Mical: Foi diante do Senhor que me escolheu antes de teu pai, e antes de toda a sua casa, para me designar como príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto dançarei diante do Senhor, e serei ainda mais humilde do que isto, e serei humilde aos meus próprios olhos. E aconteceu que depois que Davi ficou estabelecido em Jerusalém, e os seus inimigos ao redor já não o ameaçavam, aconteceu algo que mudou o curso da sua vida. Era primavera, o tempo em que os reis saíam para a guerra. E Davi enviou Joabe e os seus servos com ele e todo o Israel para destruir os filhos de Amon. Mas Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que à tarde, Davi se levantou da sua cama e andava pelo terraço da casa do rei. E viu do terraço uma mulher que se banhava e era muito formosa. E Davi enviou alguém para se informar quem era a mulher. E disseram: Não é esta Betsabá, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu?
Urias era um dos guerreiros de Davi que naquele momento estava no campo de batalha lutando em nome do rei. E Davi enviou mensageiros que a tomaram, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou a Joabe dizendo: enviai-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E quando Urias veio a ele, Davi perguntou como estava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. E Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E Urias saiu da casa do rei, e depois dele saiu um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E disseram a Davi: Urias não desceu à sua casa. E Davi disse a Urias: não vieste de uma viagem? Por que não desceste à tua casa? E Urias disse a Davi: a arca e Israel e Judá habitam em tendas, e meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados no campo aberto. E eu entraria na minha casa para comer e para beber e para me deitar com minha mulher? Por tua vida e pela vida de tua alma que não farei tal coisa. Davi fez Urias ficar mais um dia, e tentou mais uma vez. Fez Urias comer e beber diante dele, até que o embebedou. E à tarde, Urias foi deitar-se na sua cama entre os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e a enviou pela própria mão de Urias, e escreveu na carta exatamente assim: ponde Urias na vanguarda da batalha mais forte, e retirai-vos de atrás dele para que seja ferido e morra. Urias carregou a carta que ordenava a sua própria morte, sem saber o que estava escrito nela. E Joabe fez o que a carta ordenava, e Urias morreu na batalha. E quando a mulher de Urias ouviu que Urias, seu marido, havia morrido, lamentou-se por seu marido. E passado o luto, Davi enviou e a recebeu em sua casa, e ela se tornou sua mulher, e lhe deu à luz um filho. E a Bíblia registra com toda a clareza. Mas o que Davi havia feito desagradou ao Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi. E Natã veio a ele e disse: havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o pobre não tinha nada exceto uma pequena ovelha que havia comprado e criado. E ela cresceu com ele e com seus filhos juntos. Comia do seu bocado e bebia do seu copo e dormia no seu seio, e era como filha para ele. E veio um viajante ao homem rico, e ele recusou-se a tomar do seu próprio rebanho para preparar para o viajante que havia chegado até ele. E tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado a ele. E a ira de Davi se acendeu muito contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor que o homem que fez isso é digno de morte, e pagará a ovelha em quádruplo porque fez esta coisa e porque não teve compaixão. E Natã disse a Davi: tu és esse homem. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também tirou o teu pecado, não morrerás. Porém, porque com esse negócio deste grande ocasião de blasfemar aos inimigos do Senhor, o filho que te nasceu certamente morrerá. E o filho que havia nascido a Davi ficou doente. E Davi orou a Deus por causa do menino. E Davi jejuou, e entrou e passou a noite deitado no chão. E os anciãos da sua casa se levantaram junto a ele para o fazer levantar do chão, mas ele não quis nem comeu pão com eles. E ao 7º dia, o menino morreu. E os servos de Davi temiam informá-lo que o menino havia morrido, pois diziam: eis que enquanto o menino ainda estava vivo, falávamos com ele e não ouvia a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que o menino está morto? Ele fará algum mal. E quando Davi viu que os seus servos cochichavam, entendeu que o menino havia morrido. E Davi disse aos seus servos: o menino está morto? E eles responderam: está morto. Então Davi se levantou do chão e lavou e se ungiu e mudou as suas roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio à sua casa e pediu que lhe pusessem pão diante de si e comeu. E os seus servos disseram: que coisa é esta que fizeste? Por causa do menino enquanto estava vivo jejuaste e choraste, e agora que está morto te levantaste e comeste pão. E ele disse: enquanto o menino ainda estava vivo, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor terá compaixão de mim e o menino viverá.
Mas agora está morto. Por que jejuaria? Poderei fazê-lo voltar? Eu irei ter com ele, mas ele não voltará para mim. E Davi escreveu o Salmo 51 nesse período. Esse salmo está na Bíblia e diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me rejeites da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. E Betsabá concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Salomão. E o Senhor amou a este menino, e mandou recado por meio do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias, por causa do Senhor. E aconteceu depois disso que Absalão, filho de Davi, era muito louvado em todo o Israel pela sua formosura. Da planta do pé até ao alto da cabeça, não havia nele defeito. E quando tosquiava a sua cabeça, no fim de cada ano, tosquiava-a, porque o cabelo lhe era pesado, pesava 200 siclos, segundo o peso real. E Absalão tomou para si carros e cavalos, e 50 homens que corriam diante dele. E Absalão se levantava de manhã, e se punha ao pé do caminho junto à porta. E a todo o homem que tinha algum pleito e vinha ao rei para julgamento, Absalão o chamava e dizia: De que cidade és? E quando o homem respondia, Absalão dizia: Vê, as tuas causas são boas e retas, mas da parte do rei não há quem te ouça. E Absalão dizia ainda: Quem me pusera por juiz na terra, para que a mim viesse todo o homem que tem pleito ou julgamento, e eu lhe fizesse justiça. E acontecia que quando algum homem se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia a mão e o abraçava e o beijava. E assim fazia Absalão com todo o Israel que vinha ao rei para julgamento. E Absalão roubava o coração dos homens de Israel. E aconteceu ao fim de 40 anos que Absalão disse ao rei: Rogo-te que me deixes ir a Hebrom, pagar o meu voto que votei ao Senhor. E o rei disse: Vai em paz. E Absalão foi a Hebrom. E Absalão mandou espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o sonido da trombeta, dizei: Absalão reina em Hebrom. E com Absalão foram 200 homens de Jerusalém que foram convidados. E a conspiração foi forte, pois o povo ia aumentando com Absalão. E veio um mensageiro a Davi dizendo: O coração dos homens de Israel está com Absalão. E Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, pois não teremos escapatória de diante de Absalão. Apressai-vos para partir, para que não se apresse, e nos alcance, e nos lance o mal e fira a cidade a fio de espada. E o rei saiu, e toda a sua casa atrás dele a pé. E o rei parou no lugar mais distante, e todos os seus servos passaram junto a ele. E todos os sereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que haviam vindo de Gate, passaram diante do rei. E o rei disse a Itai, o giteu: Por que também vens tu conosco? Volta e fica com o rei, pois és estrangeiro e também desterrado do teu lugar. E Itai respondeu ao rei: Vive o Senhor, e vive o meu senhor o rei, que em qualquer lugar em que o meu senhor o rei estiver, seja na morte, seja na vida, aí também estará o teu servo. E Davi disse a Itai: Vai e passa. E Itai o giteu passou, e também todos os seus homens e todas as crianças pequenas que estavam com ele. E toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo passava, e o rei estava junto ao ribeiro de Cedrom. E todo o povo passava em frente ao caminho do deserto. E Davi subia o monte das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta e andando descalço. E todo o povo que estava com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam subindo e chorando. E quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que saiu dali um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Ele saiu saindo e amaldiçoando, e atirou pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi,
E todo o povo e todos os homens valentes estavam à sua direita e à sua esquerda. E assim Simei falou ao amaldiçoar: Sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te pagou todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar reinaste, e o Senhor entregou o reino na mão de Absalão teu filho. E eis que te achas no teu mal, porque és homem de sangue. E Abissai, filho de Zeruiá, disse ao rei: Por que amaldiçoa este cão morto o meu senhor o rei? Deixa-me passar e cortar-lhe a cabeça. Mas o rei disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruiá? Deixem-no amaldiçoar, pois o Senhor disse-lhe: Talvez o Senhor olhe para a minha aflição, e o Senhor me restitua bem em lugar das suas maldições de hoje. E Absalão e todo o povo, os homens de Israel, entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com ele. E Absalão foi morto em batalha. E o rei cobriu o seu rosto e clamou em alta voz: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu houvera morrido em teu lugar, Absalão, meu filho. E foi dito a Joabe: Eis que o rei está chorando e lamentando por Absalão. E a salvação daquele dia foi tornada em luto para todo o povo, pois o povo ouviu dizer naquele dia: O rei está com dor por causa do seu filho. E o povo entrou naquele dia na cidade, como o povo se entra furtivamente quando está envergonhado. E o rei cobriu o seu rosto e clamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho. E Davi voltou e reinou em Jerusalém. E aconteceu depois disso que Davi recenseou o povo. E Davi disse a Joabe e aos príncipes do povo: Ide e recenseai o povo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. E Joabe disse ao rei: Que o Senhor teu Deus acrescente ao povo 100 vezes tanto. Mas meu senhor o rei, por que procura isso? Por que será motivo de culpa para Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os príncipes do povo. E Joabe foi e percorreu todo o Israel e voltou a Jerusalém. E Davi ficou com o coração ferido depois de haver recenseado o povo. E Davi disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz. Mas agora, ó Senhor, tira a iniquidade do teu servo, pois procedi muito loucamente. E havia um homem chamado Araúna o Jebuseu. E Davi comprou a eira de Araúna para edificar ali um altar ao Senhor. E Araúna disse a Davi: Tome o meu senhor o rei, e ofereça o que bem lhe parecer. Eis os bois para o holocausto, e os trilhos e as cangalhas dos bois para a lenha. E o rei disse a Araúna: Não, mas pelo justo preço tu comprarei, pois não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que nada me custem. E Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E o Senhor concordou com a terra, e a praga cessou de Israel. E quando chegou para Davi o tempo de morrer, deu ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte e sê homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e em todo lugar para onde te voltares, para que o Senhor confirme a sua palavra que falou a meu respeito, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem diante de mim em verdade com todo o coração e com toda a alma, nunca te faltará um homem no trono de Israel. E Davi mandou chamar Salomão seu filho, e lhe encomendou edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E Davi disse a Salomão: Filho meu, no meu coração estava edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Mas a mim veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue derramaste em terra diante de mim. Eis que te nascerá um filho que será homem de descanso, e lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor, pois Salomão será o seu nome, e darei paz e quietação a Israel nos seus dias. Este edificará uma casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e firmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. E Davi deu a Salomão seu filho o plano do pórtico, e das suas casas, e dos seus tesouros, e dos seus aposentos superiores, e dos seus quartos interiores, e da casa do propiciatório.
e o plano de tudo o que tinha no espírito para os átrios da casa do Senhor e para todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. E Davi disse a Salomão seu filho: Sê forte e corajoso e obra. Não temas nem te espantes, pois o Senhor Deus meu Deus é contigo. Ele não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E Davi morreu numa boa velhice, cheio de dias de riquezas e de glória. E Salomão seu filho reinou em seu lugar. E Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. 7 anos durou a construção. E quando a casa foi acabada, a nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam ficar para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. E nos salmos que Davi escreveu ao longo de toda a sua vida, ficou registrado para sempre: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E também escreveu: Até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende e ouve-me, ó Senhor meu Deus, mas eu confiei na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque me tem feito bem. E também escreveu: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e a sua voz não se ouve. No entanto, por toda a terra se faz ouvir o seu som, e até aos fins do mundo as suas palavras. E também escreveu: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malfeitores se chegam a mim para comer a minha carne, eles, os meus adversários, e os meus inimigos tropeçam e caem. Ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu confiarei. E também escreveu: Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e me apresentarei diante de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: Onde está o teu Deus? Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu rosto. E também escreveu: Deus é o nosso refúgio e força-socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as suas águas bramem e se perturbem, ainda que os montes se abalem com a sua impetuosidade. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. E a Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel um homem como Davi, que o Senhor conheceu de uma maneira tão especial, e que Davi serviu ao seu próprio povo segundo a vontade de Deus e dormiu com seus pais. E o filho que nasceu de Betsabá, Salomão, edificou o templo que Davi havia sonhado construir com todos os materiais que Davi havia reunido e preparado durante anos. E a glória do Senhor encheu aquela casa. Bíblia. O que não te disseram.